Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Você já sentiu medo de perder alguém, mesmo quando não havia motivo? Ou percebe que nos relacionamentos se doa demais? Ou se fecha para não sofrer? Isso pode estar ligado à ferida emocional do abandono. O que é ferida de abandono? A ferida de abandono se forma principalmente na infância. Quando a criança sente de forma real ou emocional que não pode contar com a presença, cuidado ou constância de quem deveria estar ali. E esse abandono, muitas das vezes, não precisa ser físico, ele pode ser emocional. Não é só a pessoa ir embora, mas de repente a pessoa está presente, mas a criança não tem afeto, a criança não tem atenção e ela pode interpretar isso como abandono. Por quê? Na fase de 0 a 7 anos, a criança não tem um consciente formado, que é a parte racional. A criança não tem. A criança tem o inconsciente, que é a parte emocional. Então, nessa fase, a criança ela tem a programação de uma forma automática. E ela é uma esponja, ela absorve tudo, tudo, né? Então a criança ela não sente, a criança não pensa no caso, a criança não pensa, né? A criança não sabe o que está acontecendo, ela apenas sente e faz a interpretação do que está acontecendo, né? Então, como pode manifestar essa ferida de abandono na fase adulta? Exemplo, a pessoa fica com medo de ser deixada, medo de ser abandonada, medo de confiar, ansiedade no relacionamento, necessidade excessiva, né, de aprovação, de validação, né, tem dificuldade de se entregar no relacionamento ou se entrega demais sem colocar limite, né? Então a pessoa no relacionamento ela acaba aprendendo a amar com medo, né? Ela ama, mas sempre vive em alerta, né? Qualquer silêncio pode virar rejeição, qualquer distanciamento pode virar um abandono, porque isso não é falta de amor, isso é excesso de medo. E toda vez quando a gente tem uma ferida de abandono, por exemplo, a gente pode ficar com trauma, uma marca emocional na nossa mente. E a nossa mente ela começa a entrar em ciclo de repetição até que a gente resolva essa dor original. Então tem pessoas que entram numa relação, aí é abandonada. E muitas das vezes a pessoa por carregar isso na mente, no inconsciente dela, ela mesma se auto-sabota. Ela começa a criar situação para que ela venha a ser deixada antes que a pessoa abandone ela. Então a pessoa começa a entrar nesse ciclo de repetição. Então é aí que a terapia entra para poder te ajudar. Porque muitas das vezes, quando a mente entra nesse ciclo de repetição, que é a forma natural para a gente dissolver essa dor, a gente não consegue sozinha, devido a dores que a gente carrega. Então, o processo terapêutico, ele entra para ajudar a gente aqui a dissolver essa dor e fazer o nosso psique ficar saudável novamente. Então, a terapia vem e faz essa limpeza todinha no seu psique, como você desprogramasse a sua mente através dessa limpeza, e depois, como que você fica saudável, né? Você não tem mais aquela ansiedade, mais aquele medo, mais aquele alerta de perigo. Não tem mais, porque você tirou a dor. Você dissolveu a dor através do processo terapêutico. Então você começa a ficar saudável. Então semelhante atrai semelhante. Você começa a atrair pessoas saudáveis também. Aí você tem a possibilidade de reprogramar a sua mente de que com um modelo novo, um modelo de amor saudável, né? Ter suas experiências de vida ali saudável, observar relacionamento saudável, né? E começar a observar, porque a mente também ainda consegue aprender por observação, por repetição, né? Mas aí você tá com a mente que saudável para conseguir instalar, porque não tem como você querer instalar algo novo em cima da sujeira. Então você vem com a terapia, faz a limpeza, depois vem e começa a reprogramar, né, de uma forma saudável. E outra coisa que eu tenho notado é que a terapia ajuda muitas pessoas a liberar perdão. Eu vou dar um exemplo meu. Eu, quando cheguei na terapia, eu achei que eu tinha liberado o perdão. Mas eu tinha liberado consciente. Como assim? A Sônia adulta tinha liberado o perdão. Consciente.
Mas a criança da Sônia, inconsciente, ferida, não tinha perdoado. A adolescente da Sônia também não tinha perdoado. Ela estava ferida, né? Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente acha que liberou o perdão. Eu achava que eu tinha liberado, mas a minha terapeuta falou, Sônia, você precisa liberar o perdão. Porque o meu comportamento, a minha ação não estava batendo com esse perdão. Entendeu? Então, muitas das vezes tem coisas lá programadas na sua mente, no seu inconsciente, que você precisa voltar para fazer essa limpeza para conseguir liberar o perdão, né? Então, muitas das... O que aconteceu? Então, eu tive que voltar para poder o que? Fazer essa limpeza. Por quê? Que nem eu falei para você. Quando, por exemplo, eu peço para uma cliente, faz um filme de 0 a 5, né? De 0 a 5 anos. A cliente está fazendo um filme, né? Por exemplo, está fazendo um filme ali. Só que a mente inconsciente não sabe que eu estou usando a imaginação. Porque a mente inconsciente, que eu falei, ela não existe nem passado e nem que futuro. Ela sempre está no presente, ela sempre está no agora. Então, quando eu estou lá fazendo esse reprocesso de 0 a 5, para ela é agora. Por isso que a gente consegue fazer essa limpeza na criança interior, no adolescente, para que automaticamente que a adulta vai ficar saudável. Não tem como, gente. Se a sua programação da infância, da adolescência, for uma programação disfuncional com muitas dores, você não vai conseguir ser um adulto saudável, porque a sua mente sempre vai buscar atrair o que está o quê? Armazenado. Não tem jeito, você vai ter que voltar para fazer essa correção. Agora, um ponto importante. Os seus traumas, suas marcas emocionais, ela influencia a sua vida, mas ela não determina o seu destino. O seu destino, quem vai determinar é você, através das suas escolhas, das suas decisões. Porque a partir do momento que você tem um vídeo desse, ou escuta um vídeo, é um despertar para você. Aí a decisão está na sua mão de querer mudar ou não. Entende? Então, gente, vamos avaliar, vamos nos observar, porque esse é um dos melhores investimentos da nossa vida, né? A gente vê, todos nós merecemos ter uma vida com qualidade, uma vida plena. Mas se a sua programação estiver disfuncional, na sua infância, na sua adolescência, tiver trauma, tiver dores, a adulta aqui não consegue acessar essa vida com qualidade, boa, entende? Uma vida leve, uma vida plena, entendeu? Então, pense bastante, avalie, né? E se disponibiliza, né, a começar essa mudança, que vai só ajudar você em todo esse sentido, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima!